subi aqui da academia do prédio, hoje eu pensei em assistir o jogo do Brasil com o Japão fazendo esteira. Eu assisti o jogo sozinha, eu planejei ficar 1 hora fazendo esteira, que geralmente é o que eu faço, mas aí quando deu 60 minutos, tava divertido, sabe? Eu acabei ficando 1 hora e meia e foi um jeito bom de assistir o jogo. Talvez eu repita no domingo agora que vai ter outro jogo assim. Mas agora o que eu queria falar, além dessa parada dos exercícios, é sobre o antes e depois que eu tava lendo no fim de semana. Eu acho que eu falei no último vídeo que eu não sabia se eu ia voltar de onde eu tinha parado ou se eu ia começar do zero. Eu comecei do zero, na verdade esse livro tem um prefácio que eu não li, mas eu comecei aqui na página 13, que é onde a história inicia de fato. E eu acho que foi um acerto, porque eu acabei recuperando alguns detalhes que eu já tinha esquecido totalmente. Minha primeira dica é que, se você tá lendo um livro que você tá gostando e você quer ler ele até o final, tente não largá-lo, porque é um negócio que eu faço muito, é um hábito recorrente meu. E é meio que uma perda de tempo, né? Você tem que ler de novo aquele trecho que você já leu, sendo que você poderia só ter continuado aquela história. Mas eu achei que não foi de todo uma perda de tempo, porque além dessa ser uma história interessante pra mim, ela conversa muito em alguns trechos com coisas que eu vivo, com o contexto de vida atual, né, que eu tenho. É um livro que tá me confundindo, assim. Eu quero falar um pouco mais sobre ele nesse vlog, ao longo do vlog, porque ele tá me causando muita confusão mental. Eu tô, por enquanto, na página 56, ele tem 134 páginas, é um livro curto, eu acho que eu consigo terminar essa semana ainda, talvez. E aí eu vou ver como é que a minha cabeça vai interpretar ele como um todo, assim, por inteiro. Mas até agora eu tenho ficado um pouco confusa com ele. Eu vou tentar explicar um pouco dessa confusão aqui, se eu conseguir. Mas eu também queria ler alguns trechos para exemplificar porque que, apesar da confusão, eu tô gostando dessa leitura. Vamos começar com um contexto. Antes e Depois é um livro escrito pela Alba de Céspedes, que é uma autora italiana super celebrada, tem uma fotinha dela aqui. Ela é super famosa. Eu entrei em contato com o nome dela mais recentemente, foi esse ano, se não me engano. Eu fui na Martins Fontes, ali da Paulista, e aí um vendedor de lá falou comigo sobre ela, me indicou aquele livro Na Voz Dela, que é bem famoso, e também O Caderno Proibido. Acho que são os dois livros mais famosos dela, os dois são publicados aqui no Brasil. E mais recentemente, a editora Bazar do Tempo publicou o Antes e Depois, que é o meu primeiro da Alba. Pelo que eu soube, tá até escrito aqui no livro também, acho que no prefácio, a Nádia Terranova, que é a autora que escreveu, ela trata disso, de falar que a Irene, que é a protagonista do Antes e Depois, ela é diferente do que geralmente são as protagonistas da Alba. Ela costuma escrever sobre mulheres submissas, mulheres que perderam seu poder por causa das características do seu tempo, do século passado, dos seus casamentos, se anularam muito por causa das suas relações familiares e etc e tal. Uma história que é bem conhecida por todos nós, né? Ela costuma tratar desse tipo de mulher, então, nas histórias dela. E Antes e Depois, ela escreveu sobre uma mulher muito diferente dessas outras protagonistas. A Irene é uma mulher que mora sozinha na década de 50, ali na Itália da década de 50 do século passado. E ela é super independente, ela é jornalista, ela vem de uma família abastada, a mãe dela tem bastante dinheiro, mas ela saiu da casa da mãe em algum momento para viver uma vida independente, sozinha. Ela mora num apartamento pequeno em Roma e ela banca a vida dela inteira sozinha. Ela tem um relacionamento, mas você não entende muito bem se ela é amante do cara, pelo menos até o ponto da história em que eu estou. Eu não consegui entender se ela é amante do cara, se ela é namorada do cara, mas ela tem esse relacionamento já há algum tempo. Ela tem uma melhor amiga, Adriana, que já foi casada, se separou e hoje mora sozinha, perto da casa da Irene. E ela também tinha uma empregada doméstica, uma menina um pouco mais jovem do que ela, uns 12 anos mais nova do que ela. A Irene tá nos seus 35 anos, 30 e poucos anos de idade.
E aí ela tinha essa empregada de 23, se eu me lembro bem, com quem ela estabeleceu uma relação muito bonita, um companheirismo, uma parceria de vida, assim, sabe? Uma oferecia companhia e amizade para outra, e afeto para outra. E aí o livro começa com a Hermínia, que é a empregada, pedindo demissão para Irene para voltar a trabalhar na casa da patroa dela anterior, que maltratava ela, não era uma pessoa legal, sabe? E aí, esse livro, ele tá me deixando confusa, porque eu sinto que tem algum problema com a escrita dele, e aí quem sou eu para criticar a Alba de Céspedes? Eu sinto que eu não sou ninguém para falar mal da escrita dela, mas eu não sei se tem uma coisa de tradução, porque é um livro escrito originalmente em italiano, eu não falo italiano, mas tem uma coisa que me pega muito, que me pegou muito nas primeiras páginas, que é o uso excessivo da palavra contudo. Ela colocava contudo em, sei lá, 2, 3 vezes, 2, 3 parágrafos em uma página só, daí você virava outra página e tem mais contudo escrito. Isso começou a me irritar um pouco, um vício de linguagem que normalmente a gente tem na língua falada, na escrita é mais fácil de resolver, né? E aí eu não sei se tem uma coisa com a tradução ou se é isso mesmo. E uma outra coisa também que me pega, que pode ter a ver com a língua original, ou não também, é o jeito como a narrativa é conduzida. Eu sinto que as coisas carecem um pouco de explicação, sabe? Mas aí eu vou ter que ler o livro inteiro para poder entender se as coisas serão mesmo explicadas ou não. Eu também não sei se eu vou conseguir me fazer entender nesse vídeo aqui, a minha cabeça também tá um pouco confusa, pode ser que o problema seja eu, não o livro. Mas o livro começa com a Irene sendo abandonada pela Hermínia, que é a empregada dela, para a Hermínia voltar a trabalhar na casa da patroa anterior. E ele começa com umas reflexões muito boas sobre como a Irene se sente depois desse abandono. E aí é muito interessante porque quando a gente fala de abandono, né, de uma mulher que foi deixada, a gente pensa logo num romance, que ela foi deixada por um homem, e daí ela sofre porque ela está apaixonada por aquele homem que não a quis. E aqui não, aqui você vê o sofrimento de uma mulher pela perda de uma relação platônica, de uma amizade, de uma parceria de vida que não era uma parceria romântica e que não é também centrada num homem, né, e sim numa outra figura feminina. Essa parte é muito interessante. Depois tem umas reflexões que a Irene faz com a Adriana, que é essa amiga dela, ambas ali naquele contexto de mulheres vivendo sozinhas, super independentes, tal, e ainda numa época em que isso era muito mais raro de acontecer do que hoje, lembrando, né, que o livro se passa na década de 50 do século passado. Elas são mulheres à frente do seu tempo, assim, são mulheres livres, independentes, e elas têm alguns dilemas por causa disso, porque ao mesmo tempo em que elas apreciam o seu modo de viver, esse modo de viver deixa elas muito cansadas também, né? Elas têm um cansaço existencial, que é o que eu tava falando no vlog anterior, com o qual eu consigo me identificar muito. Então essas partes pra mim estavam muito interessantes. Eu destaquei vários trechos do livro, que depois eu quero dar uma lida, acho que não agora, mas depois eu volto aqui pra ler. Só que logo a gente entrou numa outra parte que é sobre o passado da Irene. Então a gente tá voltando um pouco no tempo para descobrir como que é a relação da Irene com a mãe dela, que é essa figura abastada, mais distante dela, como foi o relacionamento que ela teve anterior a esse que ela tem agora, né? Ela teve um homem na vida dela que foi marcante em algum momento, mas eles não estão mais juntos, e aí a gente vai descobrindo como é que eles não estão mais juntos. Ela passou um período fora de casa, fora de Roma, durante a guerra, e fez algum trabalho misterioso que eu ainda não descobri que trabalho que é, não sei se isso vai ser relevante ou não, mas essa confusão, assim, das coisas ficarem um pouco mal explicadas e logo pularem para outra, é uma das coisas que tá me incomodando um pouco na escrita também, que eu acho que eu vou descobrir se vai permanecer como um incômodo ou se não, ou se eu vou entender melhor conforme eu for lendo, né? E, enfim, for avançando mais pro final do livro.
E aí nesse vlog eu quero compartilhar um pouco dessa minha percepção, das minhas percepções, né, sobre essa leitura e destacar para vocês alguns dos trechos que eu mais tenho gostado sobre ele. Quem sabe eu consigo convencer você a ler também, porque apesar da confusão, eu tô gostando bastante. Eu tô na página 56, acho que eu já falei, né? E aí, até agora, eu tô dando 4 estrelas pro livro, considerando tudo que eu já citei até aqui. Vamos ver se essa nota vai se manter ou não, mas apesar de eu ter tirado uma estrela por enquanto, é uma leitura que eu tô gostando bastante por causa dessas reflexões com as quais eu consigo me identificar, sabe? Vamos ver se vai permanecer assim até o fim. Vamos só ler 2 trechinhos de exemplo antes de encerrar essa parte aqui para você entender o que eu tô falando. Na página 33, quando a Hermínia vai embora, a Irene liga pra Adriana, que é a melhor amiga dela, e ela reflete o seguinte: houve um silêncio. Através da distância, nos víamos em nossas minúsculas casas de mulheres sozinhas, onde o bom gosto adquirido de berço e nos livros tentava substituir o conforto que no passado fora assegurado a ela por um marido com sorte nos negócios e a mim por uma mãe abastada. Contudo, a essa altura, viver com dinheiro que não fosse o nosso, ganho por nós mesmas, nos parecia ao mesmo tempo um sonho e um comportamento irresponsável. Nos sentíamos ricas todas as vezes que nos apaixonávamos, voltando a ser pobres quando o amor terminava. Adriana entendeu que eu tinha a voz de todas as voltas e disse: venha imediatamente. Já na página 42, aqui elas tinham se falado no telefone, a Irene foi na casa da Adriana, elas saíram para dar uma volta, saíram para jantar, conversaram bastante, e aí tem um momento que elas estão voltando depois para casa. Quando elas chegam ali num lugar que elas vão jantar, elas estão numa espécie de praça, a Irene fala que ela tem medo. A Adriana responde: tivemos medo muitas vezes. E aí a Irene reflete o seguinte: nunca o havíamos confessado, mas em algumas noites, sem uma razão aparentemente justificada, dizíamos: me ligue, ainda precisamos falar de muitas coisas, não acaba nunca. Me ligue quando quiser, a qualquer hora, até no meio da madrugada. De qualquer maneira, o telefone fica do lado da cama e eu leio até tarde. Hoje à noite, aliás, terei que trabalhar. Eram palavras indiferentes, casuais, mas ambas sabíamos que queriam dizer: ligue se você já não aguenta mais, se está a ponto de tomar remédios ou abrir o registro do gás. Sabíamos que às vezes bastava um nada para nos perder, para nos salvar. Contudo, nunca havíamos telefonado. Noites como aquelas nos ensinaram a viver. Se você é uma mulher que vive sozinha, que mora sozinha, que banca sua vida inteira, sua vida financeira, sua vida emocional, psicológica, física, espiritual, existencial, como é que você não vai se identificar com um negócio desse aqui, sabe? Então, por mais que o livro não seja perfeito, que não seja a melhor escrita da minha vida, ele tá mexendo bastante com as minhas emoções por causa de trechos como esses aqui. Tem mais, depois eu compartilho mais. Qual o tamanho do prazer de ver uma seleção latino-americana? Eu já vi isso aqui umas 5 vezes. De ver uma seleção latino-americana derrubando uma seleção europeia da Copa. Eu fui pesquisar porque eu sou uma ignorante. Eu estudei Segunda Guerra Mundial na escola, igual todo mundo. Eu vi filme, eu consumi conteúdo sobre isso, mas tá muito longe de ser dos meus assuntos favoritos. E eu sempre acabo esquecendo os detalhes das coisas que eu aprendo sobre as guerras. Só que eu tô nessa parte do livro aqui em que a Irene tá contando do passado dela. Mais especificamente, ela tá falando de 1944, quando ela voltou para Roma depois de passar um tempo no sul da Itália. Lá no sul, ela encontrou uma irmã dela que trabalhava no hospital, cuidando dos feridos da guerra. E a história da Irene perpassa essa situação toda que estava acontecendo, né? Esse conflito. E aí, nas minhas pesquisas, eu retomei a informação de que a guerra durou de 1939 até 1945, ou seja, quando a Irene voltou para Roma, ainda estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Não dá para entender, mas é isso que está escrito aqui com a minha letra. E aí, eu descobri também agora que em 1943 o Mussolini foi deposto e o novo governo da Itália assinou um armistício para se entregar, né? Eles assinaram um acordo de rendição igual o Coronel Aureliano fez.
E a Alemanha não aceitou isso, se uniu ao Mussolini e a partir de então criou-se um conflito interno também dentro da Itália. Além da guerra, estava acontecendo uma outra parada internamente e isso permeia a história da Irene. E não é legal a gente ter esse tipo de informação? Assim, eu acho que se eu não estivesse lendo esse livro, muito dificilmente eu ia visitar uma informação como essa, sei lá, estudar sobre a Segunda Guerra. Não que eu esteja fazendo um grande estudo, não é isso, mas eu sinto que o meu repertório aumenta um pouco, sabe? Através da literatura de ficção. E eu também consigo entender um pouco melhor o contexto de vida de uma pessoa que realmente existiu, né? Nesse caso da Alba, que viveu mesmo nessa época. Eu tive contato com uma outra informação factual aqui faz pouco tempo, porque eu tive um cliente da agência que ficava localizado numa rua chamada Gabriele de Anúnzio, que fica no Campo Belo, aqui em São Paulo. E esse nome sempre me chamou atenção. Eu achava que era uma mulher, talvez por isso que me chamava atenção. Mas aí, lendo o livro, ela menciona que essa palavra danunziana, para se referir à decoração do quarto da mãe, e tem uma nota da tradução aqui dizendo que era um poeta, escritor e dramaturgo italiano, um político italiano. Ou seja, não era uma mulher, era um homem que viveu lá no século XIX e que foi uma figura, é ainda, né, uma figura importante italiana. Eu acho que eu não saberia dessa informação se não fosse esse livro. Poderia tomar contato com isso aqui em outro momento da vida? Poderia, mas estou tomando contato com essa informação que tem até uma pequena ligação com a minha vida através da literatura. Ai, os livros são fantásticos, gente. Todo mundo hoje tinha que ler. E tinha que ler literatura ficcional, que eu acho que ela é muito subestimada. Vendi um livro. Na verdade, eu praticamente paguei para tirar esse livro da minha casa. Eu tava tão empolgada para mandar ele pra pessoa que eu esqueci até de filmar. Vou botar uma foto dele aqui. Eu li esse livro muitos anos antes, quando eu era uma viciada em true crime, mas tem um tempo já que eu tô a fim de me livrar dele, porque eu não quero ter essas energias assim na minha casa, sabe? Eu não vi a hora de vender logo. Eu acabei, na verdade, gastando mais dinheiro para embalar e para levar ele para transportadora, para postar para a pessoa, do que a comissão que eu vou receber. Mas tudo bem, fica como se fosse uma espécie de doação. A embalagem não tá das melhores também, mas acho que melhorou em relação a outra embalagem do outro livro que eu vendi lá na Enjoei. Esse aqui foi pela Enjoei também. Eu comprei essa fita nova porque a outra fita acabou e reaproveitei as caixas da Amazon. Agora, tudo que eu peço na Amazon que vem nas caixinhas eu guardo para poder mandar livros e outras coisas que eu vender. E estou separando neste exato momento outros livros aqui para colocar para vender e para doar. Eu acho que eu vou fazer esse movimento aqui em casa nos próximos dias e colocar umas coisas à venda, fazer umas doações, porque eu tô achando que eu tô com coisa acumulada demais e eu não quero energias paradas por aqui, quero que as coisas circulem. Terminei de ler o capítulo que menciona a guerra, em que a Marta, uma das irmãs da protagonista, da Irene, ela é apresentada. Logo no começo, a gente fica sabendo que a Marta é freira. Só que nesse capítulo, ela não é freira ainda. E aí você vê como que ela vai se tornar. Eu achei interessante essa construção. Eu continuo com a impressão de que não é o melhor livro. O melhor livro não, mas que não é o livro mais bem escrito de todos. Não sei ainda se é uma impressão injusta da minha parte ou não. Me sinto um pouco soberba de estar julgando a Alba de Céspedes aqui, porque eu sei que ela é uma gigante. Mas eu gosto da construção das personagens. Eu até anotei aqui. Eu acho que elas são coerentes. Acho que os medos e as aspirações das personagens fazem sentido com o que ela apresenta, da personalidade dessas personagens pra gente. E elas têm uns contrastes também. A irmã da Irene, por exemplo, ela parece super corajosa, ela virou enfermeira, foi cuidar dos feridos da guerra, saiu de Roma, foi pro interior, foi pro sul da Itália, se não me engano, para trabalhar no hospital.
E aí você pode enxergar ela como essa mulher super corajosa, né? Que, enfim, que teve o ímpeto de fazer essa mudança de vida. Saiu de uma vida muito confortável para viver nessas condições, mas na verdade ela é apresentada aqui como aquela pessoa que fez isso mais para fugir do que qualquer outra coisa. A Irene já é meio que o oposto, ela é essa pessoa que tem o ímpeto de ser livre, um desejo muito grande de ser livre, mas ela também tem medo dessa liberdade que ela conquista. É bem interessante essa construção, tenho achado isso a melhor parte do livro até agora. Continuo destacando aqui alguns sentimentos, algumas coisas com as quais eu me identifico. Agora eu vi que nesse capítulo a gente vai voltar a falar da Hermínia, que a empregada aqui largou ela. Aí eu tô ansiosa para poder começar ele logo para voltar a conhecer essa parte da história. Bom dia, amigas! Hoje é domingo, olha a bagunça que tá aqui em cima. Eu queria em algum momento arrumar essa bagunça com vocês, mas agora eu vim falar aqui. Hoje é domingo, fui numa festa, ontem fui numa balada com uma amiga, tomei chuva, piorei do resfriado que eu já tava, mas eu tô firme no meu compromisso. Tô saindo de casa agora pra fazer meu primeiro voluntariado lá naquele abrigo dos cachorrinhos do café. Ai, tô muito feliz que eu vou encontrar com eles. Vou tentar tomar um café lá antes de começar, então vou correr pra não me atrasar. E vou mostrar os cachorrinhos pra vocês. Eu tô até emocionada de estar comendo esse sanduba de novo. Ele é gostoso demais. No peito dela. Sério, gente? Ah, experimenta. Põe em cima, só pra você medir, mas... Não queria. Quando a briga cai, tem outro comportamento. O João? Ele é muito tranquilão, mas será que não foi também depois que o... Ai, tá triste. Eu acho que ele vai mais pra baixo também. Calma. Que Depois que o braveza! JV foi embora.
Deixou na saudade, meu irmão. Aqui, ó, gente. Uma pequena. Não, Uma é baby look. Vai crescer o tamanho da pata. É menino? É menina. É menina dela? É Jade. Mas acho que assim, em termos de tamanho, exclusão, Fernando já rola. Ai, meu Deus. E outra agora. Bom dia! A partir de agora teremos spoilers de leve, então se você não quiser saber nada sobre antes e depois, fecha esse vídeo e volta quando você terminar de ler. Se você não se importar ou se você quiser saber, pode continuar. Terminei o capítulo em que a Irene pede pra Hermínia uma explicação do porquê que ela foi embora. Ela tava muito perturbada, sem saber o que tinha acontecido. Ela liga na casa da senhora Passinotti, que é a patroa ruim para qual a Hermínia voltou, e pede para elas se encontrarem. No dia seguinte, a Hermínia vai lá na casa da Irene. Elas têm uma conversa que eu particularmente considerei confusa. Lembra que eu falei que eu tava bem confusa com esse livro? Eu continuo. Esse capítulo não me esclareceu nada. Na verdade, ele me adicionou algumas dúvidas. Eu fui anotando aqui. Eu não sei se eu que não tô entendendo direito ou se realmente é um problema do desenvolvimento do livro. Eu ainda tô muito em dúvida em relação a isso. Não sei se ele é complexo demais e por isso eu não tô entendendo, mas eu tendo a achar que não. O que a Hermínia fala, basicamente, pra Irene, é que ela faz uma comparação, né? A Hermínia vem de um vilarejo do interior e ela fala que lá todo mundo trabalha, todas as mulheres trabalham, ninguém fica pensando muito sobre isso. E aí depois que ela foi pra Roma, ela foi trabalhar na casa de patrões que não precisavam do serviço dela, que não precisavam nem trabalhar porque eles têm muito dinheiro, tecnicamente eles não trabalham. Tecnicamente, o marido da patroa não trabalha, né? A patroa não trabalha mesmo, só manda na Hermínia e vai pra cima e pra baixo o dia inteiro. E aí ela se ressente disso, ela fica com muita raiva e ela fica pensando, se eu me casasse com um homem rico também, como o marido dela, eu seria como ela, não teria que ficar passando por isso aqui, por essa humilhação que eu passo o tempo todo. E isso dá uma certa motivação pra ela. Mas tem uma parte também, que é a parte do maior spoiler, talvez, em que a Hermínia começa a roubar a senhora Passinotti. E eu não entendi muito bem a psicologia por trás disso, sabe? Não sei se eu vou nem conseguir entender, mas tem essa parte aqui.
E ela fala que ela não roubava da Irene, né? Faz sentido, até porque a Irene não tinha tanto dinheiro assim. Pelo contrário, ela sente um pouco de pena da Irene ter que trabalhar também. E isso incomoda ela. E esse incômodo é o que faz com que ela volte para casa da outra patroa. Talvez eu releia esse capítulo. Eu já li ele 2 vezes e continuo com as mesmas dúvidas. Mas eu vou terminar de ler. Faltam só mais 2 para acabar. E de repente eu volto aqui e analiso de novo o contexto todo. Aqui a Irene tá livre depois que a Hermínia foi embora. E ela tá, nesse próximo capítulo, tentando aproveitar a liberdade que ela recém adquiriu de não ter ninguém na casa dela, não ter ninguém com ela. É muito bem de sobremesa, então chocolate. Já é a segunda vez que eles vêm, temos Trabalhei em algumas durante a carreira dentro da cidade de São Paulo, e a materialidade, você pode ter várias coisas, louças, material metálico, industrializado, enfim. Só que o tijolo aparece bastante, é para ver a parte de taipa, né? Mas as pesquisas arqueológicas, eu estou falando de tijolos que foram retirados da pesquisa arqueológica na década de 80, depois teve outra na década de 90, e que tem os tijolos. Bom dia, gente! Hoje é sábado de manhã e eu acabei de sair de uma oficina sobre tijolos. Dá pra acreditar nessas coisas específicas que a gente encontra pra fazer em São Paulo num sábado aleatório de manhã? Não sei se eu falei no começo do vídeo que a minha cabeça já não tá boa, mas eu tô no Museu Emma Klabin. É a segunda vez que eu venho aqui e eu acho esse lugar muito lindo. Hoje eu descobri um outro pedaço que eu não tinha visto da outra vez, que é um jardim. Não sei se vai dar pra ver direito. Ali atrás tem um lago com carpas. Eu filmei, vou tentar colocar aqui. E aqui é a casa que virou museu, que é onde a Emma Klabin morava. Mas vim nessa oficina, a gente teve uma palestra com uma arqueóloga e pesquisadora, e o trabalho de pesquisa dela é sobre inscrições em tijolos. Eu não sabia nem que existia isso. Eu me interessei pela oficina porque era o tijolo contando a história da urbanização da cidade. E de fato a gente aprendeu, né? Eu aprendi um monte de coisa sobre São Paulo que eu ainda não conhecia, percebi que eu não conheço nada, não sei nada. Fiquei com mais vontade de dar uma investigada em outros museus, em outras oportunidades, sobre como São Paulo chegou a ser o que é, né? Hoje, por exemplo, a gente descobriu que existiam várias olarias, que eram esses lugares onde se produzia tijolo artesanal, com barro, enfim, da forma como se fazia antigamente, antes da industrialização, e que para se ter uma olaria precisa ter água corrente por perto. E quando você pensa em São Paulo, você não pensa em água corrente em rio, assim, no meio dos bairros, porque hoje já não existe mais isso.
tantas modificações foram acontecendo que isso já se perdeu há muito tempo. E eu não fazia ideia dessa informação, sabe? De onde os rios passavam, assim, antes do Rio Tietê se transformar no que ele é hoje, como é que era, como é que funcionava isso. Ai, muito legal, cara, muito interessante. Muito mais interessante até do que eu tinha imaginado. E aí, no final, a gente fez nosso próprio tijolinho. Olha isso, com argila. Não parece um tijolo, eu sei. Que isso aqui parece mais um pãozinho, uma bisnaguinha, alguma coisa assim. Mas foi o melhor que eu consegui entregar, tá bom? Eu dei tudo de mim. Isso aqui de estar escrito KM, das minhas iniciais, ela mostrou na palestra vários exemplos dessas inscrições que ela estuda com os nomes ou as iniciais dos proprietários das olarias mais antigas. Tem muitos que não dá para identificar, não dá para ter certeza de quem são, mas alguns sim. E tem outras coisas também além de nome, tem tijolo com cometa Halley, de uma época específica que passou o cometa. Cara, é muito, muito interessante, muito legal. E eu nunca tinha mexido com argila também. Aí no final, agora que a gente estava fazendo o nosso tijolinho, ela falou sobre como tem uma coisa de ancestralidade nisso também, de mexer com barro, mexer com argila, trabalhos manuais em geral, né? O ser humano se desenvolveu muito em cima do trabalho manual e nessa modernidade que a gente vive, nessa época atual, isso se perdeu muito, né? Com a necessidade de trabalhar e fazer outras mil coisas, a gente deixa de brincar assim com as mãos. Eu não deixo, porque isso pra mim é essencial. Se eu não fizer coisa com a mão, eu enlouqueço. Então no meu dia a dia eu tento fazer isso de várias formas. Uma delas é escrevendo, fazendo colagem, enfim, fazendo várias coisinhas com os meus papéis. Mas com argila eu nunca tinha feito e eu fiquei com vontade de experimentar algumas outras coisas também. Em São Paulo é um terreno muito fértil para isso, né? Tem sempre todo tipo de coisa acontecendo. Para você ter uma ideia, o ingresso aqui foi R$10. Eu comprei numa plataforma online e aí tem aquelas taxinhas, vai para 11, sei lá, R$11 e alguns centavos. Dependendo do bairro que você mora, isso fica mais ou menos acessível para você, mas ainda assim, o valor do ingresso é extremamente acessível, né? É praticamente de graça, assim, aberto ao público, a quem se interessar. E é o tipo de coisa que você pode ficar sabendo o que está acontecendo pela internet, acompanhando o Instagram, sei lá, o site dos museus. Ai, gente, é tudo. É um dos motivos pelos quais eu adoro morar aqui em São Paulo. Foi muito legal. Eu ainda acho que esse é um livro com algumas boas reflexões sobre a vida, sobre ser uma mulher independente, ainda mais considerando a época em que ele foi escrito. Mas eu cheguei na página 92 com muita dificuldade. Chegou um momento aqui que ele começou a ficar chato pra mim, sabe? Leitura meio arrastada. Eu já quase terminei um outro livro de não ficção no meio desse. Falta pouco para acabar a história. O livro mesmo encerra na página 116, depois ele tem um prólogo. Então falta pouquinho, a história é curta. Eu tô num capítulo aqui em que a Irene tá rememorando mais uma vez o passado dela, só que agora ela tá falando de um relacionamento que ela teve antes com o Maurício. Maurício já tinha sido apresentado pra gente antes, como o ex-namorado dela, e agora ela contou da época em que eles terminaram, quais foram as circunstâncias. O término coincidiu com o desejo dela de sair da casa da mãe e viver uma vida independente, construir uma vida nova. Então eu tô acompanhando isso agora, mas até chegar aqui foi um caminho meio chato. Eu tirei mais uma estrela dele. Pra mim ele é um livro, por enquanto, com 3 estrelas. Que eu considero um livro bom, mas não excelente, não maravilhoso, sabe? Vamos ver como é que vai estar no final. Esquentadinho, hein? Boa diversão. A Cinemark e a Seguros Unimed desejam a você...
esse vlog vai ficar tão grande que ele começou na Copa do Mundo, a Copa acabou já tem uns 20 dias, eu tava em casa em São Paulo, agora já tô na praia, vim andar na praia, parei no parque e vou gravar esse trechinho aqui pra gente finalizar esse vídeo que vai ficar imenso. Terminei de ler o livro essa semana. Como eu gravei no último trechinho, do meio pro final eu já não tava gostando muito do livro. No começo, o que me fez levar o livro para casa foi essa sinopse da patroa sofrendo porque a empregada largou ela e voltou a trabalhar na casa da patroa anterior. Essa história de abandono que não é de abandono romântico, não é um homem deixando uma mulher sofrendo, e sim uma empregada que deixa uma patroa, isso me pegou muito. Foi isso que me fez comprar o livro. Eu tava muito investida nessa história no começo. Eu tava amando as reflexões. Eu ainda acho que é um livro que traz muitas coisas para se refletir, que são atemporais, ainda são muito pertinentes no mundo de hoje, mesmo ele tendo sido escrito 70 anos atrás. Principalmente no que se refere a ser uma mulher independente, uma mulher que mora sozinha numa grande metrópole, que vive sozinha, que tem esse conflito entre querer ser independente, bancar a própria vida, mas também tem um cansaço, esse cansaço que eu venho falando nos últimos vídeos. A Irene aborda isso e eu tava gostando muito, até que eu achei que o livro começou a enveredar por outros caminhos. Ela começou a falar da guerra, até então eu tava achando pertinente ainda, não é que não seja, né, pertinente, mas é que o jeito da autora de contar a história eu acho que não conectou muito comigo a partir da metade do livro, sabe? A Irene começou a revisitar as memórias dela do período da guerra em que ela trabalhou junto com a irmã no hospital. Ela fez aquele outro trabalho misterioso que eu acho que foi trabalhar num jornal clandestino, pelo que eu consegui entender, era esse o trabalho que ela fazia. Depois ela voltou às memórias de quando ela terminou um relacionamento que ela tinha com o Maurício, que eu mencionei no trecho anterior também. E aí ela faz algumas reflexões sobre esse término. Depois a gente é apresentado ao Pietro, que é um namorado novo dela. A gente tem contato com o Pietro desde o começo, mas a gente não tem nenhuma cena com ele especificamente. Eu acho que em nenhum momento do livro ele é nomeado como namorado dela. No livro ele é descrito como amante. E aí no começo eu fiquei com essa dúvida se eles eram amantes porque Pietro era casado, mas não. Acho que a palavra em inglês para eles dois seria lovers, sabe? É mais nesse sentido, assim, deles serem um casal, mas não terem exatamente um rótulo definido. Mas é como se eles fossem namorados pra gente, o que era uma relação um pouco incomum para a época, considerando, mais uma vez, que foi um livro escrito na década de 50, 70 anos atrás, mais ou menos. Isso era meio que um escândalo para a família da Irene. Aí a Irene tem uma treta com a mãe dela é católica, a mãe dela não aceita o modo da Irene de viver. Ela tem vários conflitos que eu acho que são, mais uma vez, super pertinentes. Ela tem um conflito entre gostar do jeito que ela vive, mas ao mesmo tempo ter o peso do julgamento das pessoas. E aí mais pro final do livro ela reflete um pouco sobre se vale a pena ela carregar esse peso todo. O que vale mais? Ela continuar sendo essa mulher independente que banca a própria vida, que tem um relacionamento diferente, não tradicional, e que não é baseado em bens materiais, né, em ganhos financeiros, não é uma relação em que o cara sustenta ela e ela vive uma vida meio submissa ali, mas ela pensa também nas coisas que ela perde por não estar vivendo essa relação mais tradicional. Essas reflexões eu acho que são interessantes, mas eu não gostei muito do jeito que elas foram colocadas. Eu acho que a ideia central do livro, que é essa grande reflexão sobre ser uma mulher independente, se isso vale a pena ou não, e o peso que você carrega junto com isso, quais são as consequências positivas e negativas de viver essa vida. Essa ideia central e as outras ideias que vêm junto, eu acho que elas são maravilhosas. Eu só fiquei com a impressão no final de que tudo isso não foi muito bem executado, não foi tão bem executado do jeito que eu tava pensando. Não sei se eu tava com as expectativas muito altas, porque eu sei que a Alba de Céspedes é uma autora super celebrada,
Ela tem esses 2 livros publicados recentemente aqui no Brasil, republicados, né? O Na Voz Dela e o Caderno Proibido. Eu tô super interessada no Caderno Proibido. Provavelmente vai ser meu próximo dela. Eu sei que ela é super famosa, uma autora clássica, mas eu me sinto até um pouco assim constrangida de estar criticando o trabalho dela, porque quem sou eu para falar sobre isso? Mas a realidade é que eu procurei motivos para gostar da narrativa, do jeito que o texto estava sendo construído, e não encontrei. No fim eu fiquei com essa mesma impressão. Então para mim é um livro 3 estrelas, o que é um livro bom, não é o meu favorito da vida, não é o livro mais bem escrito que eu já tive contato até hoje, mas é um livro bom, com uma ideia muito boa e com, pela última vez eu vou falar, com reflexões que eu acho muito pertinentes e muito boas e que provavelmente eu vou revisitar em vários outros momentos da minha vida. Eu acho que eu vou guardar para sempre essas marcações que eu fiz. Eu até publiquei no Instagram, fiz um carrossel com as fotos dos trechos que eu mais gostei, os meus favoritos. Eu acho que eu vou voltar muito neles ainda. Eu devo consultar esse livro em vários outros vídeos que eu fizer aqui pro canal. Mas no fim das contas, pra mim, ele é um livro bom, digno de 3 estrelas. E com esse belíssimo pôr do sol aqui, ó que luz bonita que tá batendo, eu me despeço desse vlog. Eu sei que ele ficou enorme, eu espero que ele não tenha ficado muito confuso, porque realmente eu gravei ao longo de muitas semanas. E eu sei que a minha mãe não vai assistir até aqui com certeza, mas se você chegou até o fim desse vídeo, espero que você tenha gostado de acompanhar essa leitura comigo. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Tchau!